Deus te abençoe, você que está acompanhando aqui também pelo YouTube, que a graça de Jesus te alcance nesse dia, nosso 12º dia de meditação no Evangelho de João, em um tempo de oração. Hoje é o 12º dia, nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 12. Olha a Dilma aí falando, hoje é um dia especial para mim, fazem 26 anos que nasci de novo. Jesus me deu uma nova vida e vida com abundância. Que legal, Dilma, fazem 26 anos, então foi logo que a gente chegou aqui, né? Foi logo que a gente chegou aqui, porque eu acho que tem 27 anos que o pastor Joel está aqui na cidade, então foi logo que a gente chegou. Jesus te chamou, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 12, estamos caminhando e é interessante que hoje coincidiu, né? Você que está aqui assistindo ao vivo, assistindo hoje, o capítulo 12, nosso 12º dia, e hoje é uma sexta-feira santa, e nós vamos falar um pouco aqui, e estamos vivendo, né, hoje, há uma campanha na nossa igreja, que é o milagre da semente, e esta palavra, essa revelação, ela está baseada em cima de um versículo que está aqui, que é o verso 24, e é o que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje, porque ele tem tudo a ver com o dia de hoje, da morte de Jesus, e coincidiu com a nossa leitura de hoje, João 12, 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando a respeito dele, porque olha, o verso 23, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Estava chegando a hora dele ser crucificado e ressuscitar, né? Esse glorificado significa a ressurreição de Jesus, né? Aonde iria manifestar a sua obra. Então ele compara este momento da sua morte com o grão de trigo que caindo na terra, se ele não morrer, vai ficar sozinho. Ou seja, era necessário a morte para produzir mais frutos. Tudo iniciou esta mensagem quando eu vi o Rabino Rav, um rabino que trabalha aí na internet, ele fazendo uma entrevista com o Dr. Rodrigo Silva, que é também um arqueólogo, né? Ele tem alguns programas de televisão também muito conhecido aí na internet. E o Dr. Rodrigo Silva, ele é professor numa faculdade em São Paulo, em Campinas, uma coisa assim. E lá na faculdade, que ele é professor de arqueologia, etc., ele tem um museu. E nesse museu ele convida, principalmente com materiais de Israel, né, com materiais antigos, né, da nação de Israel. Muitos originais, algumas réplicas, para que o povo possa conhecer ali, né, dessa questão da arqueologia bíblica. E ele tem dentro desse museu uma moeda que ele trouxe de Israel, que foi achada lá, que tem a face do general Tito. Tito, que foi um general enviado pelos romanos, né, pelo imperador romano, para destruir Jerusalém no ano 70, um pouquinho depois de Jesus. E assim ele fez. Foi algo terrível, a destruição de Jerusalém. Flávio Joséfos, né, um outro historiador que viveu na época de Jesus, e que escreveu uma grande enciclopédia, né, um grande livro reconhecido como uma das principais obras da história de Israel, Flávio Joséfos, a História dos Hebreus, que chama esse livro. Ele viveu esse tempo e ele escreve a respeito desse tempo, do que foi a destruição de Jerusalém. Foi algo terrível.
né, a morte, porque Jerusalém, né, foi sitiado. O que é sitiar? Quando a cidade ela tinha esses muros de proteção, o exército inimigo eles não conseguiam invadir. Então eles sitiavam e deixavam a pessoa lá dentro morrer de fome, porque ela não tinha, as plantações ficavam do lado de fora. Então lá dentro da muralha só se morava e plantavam, enfim, do lado de fora. Então sitiava, não deixava ninguém entrar, ninguém sair, e aos poucos iam morrendo, né? Iam morrendo. E deixava o tempo que for necessário, até que eles começaram a criar aberturas, né? Eles invadem, destroem por completo Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. Inclusive o Muro das Lamentações é o único pedacinho ali do templo que ficou, né? E ainda existe até hoje, porque Tito não permitiu que destruísse. Ele falou assim, vamos fazer aqui um memorial depois. Depois vai ser levantado aqui uma homenagem a mim a respeito dessa nossa vitória de Jerusalém. E preservou-se ali então o que é conhecido hoje como Muro Ocidental, o Muro das Lamentações. Quando ele retorna, fizeram essa moeda, uma moeda em homenagem a Tito. E essa moeda, depois de 2000 anos, veio parar nesse museu de arqueologia, e agora o Rabino Sani pega essa moeda em suas mãos. E ele diz o seguinte, eu vou usar o primeiro nome dele, né? Ele usa o segundo nome, o sobrenome, mas ele diz assim, Tito, você tentou nos matar, falando sobre a nação de Israel, mas hoje você está no museu e nós estamos vivos. Eu achei linda essa palavra dele. Hoje você está aqui no museu, mas a nação de Israel está viva. Tentou nos enterrar, mas o que você não sabia é que éramos semente. Nós somos sementes. A semente, as pessoas podem achar que estão matando ela, enterrando. Mas se ela, como o Senhor Jesus disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Tentaram enterrar, mas era semente. E quando eu vi esta palavra, automaticamente eu lembrei de Jesus. Por quê? Porque foi a mesma coisa. Tentaram sepultar Jesus, enterrar Jesus. Hoje, sexta-feira santa, lembramos deste momento da morte de Jesus. Mas Jesus aqui ele diz que igual um grão de trigo, essa semente, é necessário morrer para produzir frutos. Jesus morreu na cruz, foi enterrado, sepultado. Não foi enterrado porque não era da cultura ali, eles eram cavernas, se colocava ali o corpo, né, o cadáver ali dentro e deixava ali trancado dentro daquela caverna, mas sepultaram ele. Mas era necessário esta morte para produzir frutos. É necessário essa morte para um milagre acontecer. E ele diz ali na sequência, quem ama a sua vida vai perder, mas quem odeia a sua vida neste mundo, quem odeia este mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ele começa falando a respeito dele e passa para nós dizendo a mesma coisa. Olha, do mesmo jeito que eu tenho que morrer para produzir frutos, vocês também vão ter que morrer para este mundo. Agora, pegou para nós, né? O que é o batismo? Morte, sepultamento. Batismo é sepultamento, é enterrar. É colocar lá quando você entra para debaixo da água ali, né? Quando é submerso, né? Você está ali sendo sepultado, morrendo para este mundo e vivendo para Cristo. Deixa eu te falar, aqui é a revelação do milagre da semente. Hoje à noite, no nosso culto da Sexta-feira Santa, eu quero mergulhar de uma forma um pouquinho mais profunda nessa revelação. Né? Você deve estar hoje à noite lá, amanhã, nosso tempo de oração, essas 3 horas de oração,
o segredo do túmulo fechado e finalmente o domingo da ressurreição. Mas o que é esse grande segredo? É que sem morte, sem sacrifício, não há frutos. Sem sacrifício na tua vida profissional, sabe, sacrificar algumas coisas, o seu trabalho, não há frutos. Sem pagar um preço, não há frutos. Sem pagar um preço no seu relacionamento, no seu casamento, não há frutos. Sem essa morte, sabe, de você deixar de lado o seu próprio eu, o seu desejo, a sua vida e falar assim, não, deixa, vou morrer aqui nisso aqui. Eu vou me entregar aqui. Sem isto, não haverá frutos em todas as áreas, principalmente onde Jesus está falando, na vida eterna com Deus. A exemplo de Jesus, que teve que morrer, nós também precisamos morrer para as paixões deste mundo, para viver para Cristo. Agora, quando todos acham que morreu, quando todos acham que acabou, que é o fim, Deus muda a nossa história. Esta é a beleza. Quando as pessoas acham, não, seus sonhos morreram, seus projetos, a fúria da pandemia veio de uma forma tão violenta sobre a humanidade, sobre todos nós, aonde muitos sonhos foram frustrados, muitos projetos que tínhamos foram cancelados, adiados, e enterraram muitos dos nossos sonhos. Aquele que tinha o sonho de empreender, aquele que tinha o sonho de fazer algo, né? de comprar, de viajar ou de investir, parece que foi sepultado, e todo mundo que olha de fora diz, acabou, não tem mais jeito, olha lá, enterrou. Mas o que eles esqueceram, o que eles não sabem, é que o diabo ele enterra, mas Deus ele semeia. Aleluia! Entendeu? O diabo, na visão dele, está enterrando, mas na visão de Deus está semeando. Este é o segredo, o milagre da semente. Sabe, tudo aquilo que o diabo investiu e tentou contra a tua vida, Deus vai transformar em grandes milagres, em grandes frutos. Grandes frutos irão surgir. Não é o fim. É a mensagem que vamos ministrar hoje à noite. Não é o fim. Por que não é o fim? Jó, capítulo 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas. Oh, glória a Deus! Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Aleluia! Eu creio. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Para nós é o suficiente para um milagre acontecer, o cheiro das águas. O cheiro, as águas do Espírito Santo podem mudar e transformar aquilo que parece que morreu. Porque as nossas raízes se estendem até os ribeiros das águas e não teme quando vem a sequidão, porque continuará dando seus frutos mesmo em tempo de seca. Nós não dependemos do ambiente externo para frutificar. Nós frutificamos em qualquer ambiente, porque o que define minha frutificação não é o ambiente, mas o que define são as minhas raízes. E ao cheiro das águas irá brotar.
ao cheiro das águas, iremos viver essa novidade de vida. Iremos ver os frutos de Deus, a frutificação na nossa vida. Creia nisso. Grandes coisas Deus tem preparado para mim e para você. Coisas sobrenaturais, coisas tremendas. Não é o fim. Aos olhos humanos era o fim. Aos olhos do diabo era o fim. Aos olhos dos adversários e até daqueles que amavam era o fim. Mas como semente que precisou morrer, ela frutificou. Assim também, aquilo que aparentemente aos olhos de todos era o fim, Deus vai fazer virar uma semente. Amém. Glória a Deus. Hoje à noite a gente vai mergulhar aqui um pouquinho mais nesse assunto e você não pode perder. Você deve trazer a sua carta, a carta da cruz hoje. As que entregaram no domingo já estão ali colocadas na cruz, e hoje nós estaremos terminando ali, colocando as demais cartas também na cruz. Será um tempo ali sobrenatural de Deus. Esse final de semana vai ser lindo demais, desde hoje até domingo de Páscoa. Glória a Deus. Vamos orar, né? Vamos fechar esse tempo orando, agradecendo a Deus pela salvação, agradecendo que Ele foi esse grão de trigo que precisou morrer para produzir frutos. E eu e você somos frutos desta morte. Oh, Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem operado de forma sobrenatural cada vida, em cada coração. Oricandalama, xericandalama, xericandalama, oricandalama, xericandalama, harabadalama. Oh Deus, eu creio que não é o fim, Deus. Ah, Deus, sempre há um novo capítulo a ser escrito, ó Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor, confiar no Senhor. O Senhor tem ainda mais, ó Deus, para fazer em nós e através de nós. Deus, eu declaro sobre esta igreja, sobre essas vidas que acompanham agora aqui esta live, eu declaro sobre a nossa amada família, a nossa igreja, declaro sobre o Brasil, ó Deus, que ainda vamos viver esse sobrenatural, esse tempo de grandes colheitas. Um tempo, ó Deus, que seremos surpreendidos por esta colheita. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Lama xerecanda, lama xerecanda, lamas. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Vem, Senhor, com a tua glória, Deus. O Senhor conhece, ó Pai, cada vida que está acompanhando. E eu sei, ó Deus, que todos nós temos áreas que aos olhos, Senhor, humanos foram sepultadas, enterradas. Mas Deus, aos teus olhos, Senhor, o Senhor não vê desta forma, o Senhor nos vê como sementes. Porque o Senhor vai mudar essa história, o Senhor vai trazer a colheita, vai trazer grandes frutos. E era necessário este tempo, era necessário, porque nada sai, ó Deus, nada sai do seu controle. Nós não entendemos, às vezes, o tempo em que passamos, mas em tudo vemos as tuas mãos operando, ó Pai, em tudo. Obrigado, Jesus. Eu abençoo, Senhor, todos os nossos irmãos, abençoo o nosso irmão Paulo e a Luciana,
sua filha. Deus, toca, Senhor, nesta família. Oh, Jesus, essa família que aprendemos a amar, Senhor, de uma forma tão especial. Eu abençoo, Deus, Paulo. Deus, seus sonhos, seus projetos sejam ali realizados, que nada, Senhor, possa atrapalhar das promessas de Deus. Senhor Deus, que o Senhor tem usado a Luciana de uma forma tão tremenda, mas da mesma forma, Deus, o Senhor tem usado também o Paulo. Oh, Jesus, e há algo tão tremendo para fazer na vida dele, ó Deus. Um ministério único, um ministério, Senhor, específico. O Senhor está usando, ó Pai. Abençoa a Rosângela, em nome de Jesus, toda a sua casa. Derrama da sua graça, da sua bênção. Lembro do Delon, seus filhos, inclusive nós, o Delon e toda a equipe do Esquadrão. Estaremos saindo daqui a alguns minutos para uma pequena viagem, ó Pai. Eu peço a Tua proteção, Senhor, sobre todos nós. Desde a saída da nossa casa, Deus, até o destino e o retorno, ó Deus, que cada moto, cada motociclista, cada carro que passar ao nosso redor sejam ali guardados, protegidos, ó Deus. Nós repreendemos todo e qualquer acidente imprevisto, Deus amado, que nós possamos ir e voltar em paz. Eu abençoo o Esquadrão também de Belo Horizonte, que está saindo para se encontrar com a gente. Deus, que todos esses motociclistas, ó Deus, sejam guardados e protegidos pela presença poderosa do Senhor Jesus. Eu, ó Deus, pelo Sandro, pela Marlene, seja a Tua bênção, ó Deus, a vida do Sandro, ó Deus. Tu conheces, ó Pai, aquilo que ele precisa, o milagre que ele precisa. Então nós cobrimos agora, Senhor, de oração. Deus amado, nós agradecemos, a Dilma que agradece por que um dia o Senhor provou ao mundo que para Ti nada é impossível, é verdade. Assim como aquele grão de trigo morreu para dar frutos, também nós morremos para este mundo para dar frutos para o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, por tão grande amor que o Senhor tem por nós. É o que eu oro, Senhor, já te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã em mais um estudo aqui, um tempo de oração. Eu te abençoo, né? Você que tem acompanhado aqui no outro horário, pelo YouTube, pelo Instagram, eu te abençoo em nome de Jesus.